da careca, pé direito. Vai fazer pé direito, bateu, é gol! O início dos anos 2000 marca um período difícil da história do clube, onde rebaixamentos e más administrações passaram a fazer parte do cotidiano, levando assim o clube a uma mudança de patamar no futebol nacional. A partir de 2000, 2001 é que começou a cair vertiginosamente, né? Não há como negar, né? Era um time que disputava títulos e agora chegou a disputar a Série C e Série A2, né? A situação ainda está complicada. O status do Guarani hoje é diferente do de 30 a 40 anos atrás, não há como negar. As péssimas gestões administrativas levaram o Guarani a caminhar com grandes dificuldades. Os reflexos apareceram em todas as partes do clube. 2000 e 2001 começou as primeiras dificuldades, eu comecei a sentir isso no lado financeiro, né, e de estrutura também. O clube sempre foi conhecido por ser um celeiro de novos talentos. Um deles é o zagueiro Edu Dracena. O prata da casa se firmou entre os profissionais no ano de 2000. A gente vê hoje que está numa situação muito difícil porque as pessoas que de repente comandaram o Guarani de uma certa época acabou com que estragando toda a base que tinha antigamente. A falta de planejamento e organização levou ao aumento da dívida financeira, que era de R$ 9 milhões em 1999, a R$ 50 milhões no ano de 2006. Edu Dracena é apenas um exemplo de atleta que ainda tem valores a receber na justiça. A quantia exata não foi revelada pelo atleta. Me deve ainda. Foi um acerto trabalhista. Quando eu saí do Guarani, eles me deram um cheque. E esse cheque sem fundo está até hoje e está na justiça. Em contato com a reportagem, a atual gestão afirma desconhecer a dívida. Após 13 anos disputando a elite do futebol brasileiro, o Guarani amargou a 22ª colocação, com 49 pontos, e foi rebaixado para a Série B do Brasileiro. Os problemas internos começaram a ser sentidos dentro de campo em 2004, ano do primeiro rebaixamento na década. Paysandu 4, Guarani 2. 11 de dezembro de 2004, um dia triste para o futebol de Campinas. No ano que vem, o Guarani vai disputar a 2ª divisão. Porém, o pior ainda estava por vir. Em 2006, o Bugre foi rebaixado à 3ª divisão do futebol brasileiro pela primeira vez em sua história. A queda mostrou claramente o ambiente desorganizado e caótico financeiramente que o clube vivia. O Guarani foi punido pela FIFA com a perda de 3 pontos, em virtude de uma dívida em relação à venda do lateral Gilson no ano de 2003, para um clube do futebol turco. Ex-jogador Humberto Louser fazia parte do elenco e fala sobre o episódio. Mas em pontuação, o clube ele atingiu uma pontuação que ele não cairia, mas em detrimento dessa irregularidade, acabou sendo punido e sendo rebaixado. Mas tudo é aprendizado, é lições que você tira. O momento do Guarani era um momento de dificuldade, tinha esses percalços aí financeiro. Hoje também tem, mas o clube consegue caminhar com as suas pernas, bem traçados os seus planejamentos, principalmente nessa parte financeira. Em 2006, o Guarani também encarou outro fato inédito, o rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. É neste período que o Guarani se torna um time de acessos e rebaixamentos seguidos, o chamado time elevador. O único ponto fora da curva foi o Campeonato Brasileiro da Série B de 2009. Figura já bem conhecida pelos corredores do Brinco de Ouro, Vadão liderou o retorno à primeira divisão nacional. Quando a gente chegou em 2009, o time tinha sido rebaixado no Campeonato Paulista. E eu tinha que montar o brasileiro. E pelo rebaixamento do Paulistão, é óbvio que existe um desgaste geral dos atletas. Então precisou mandar quase que todos os jogadores embora. A gente trocou o elenco todo. E isso num período de 15 dias. Porque o brasileiro ia começar. Então a gente montou um time em cima da hora e as coisas se encaixaram. O surpreendente Guarani de 2009 não era formado por craques, mas por um elenco muito equilibrado e contava com a seguinte escalação base: Douglas, Maranhão, Bruno Aguiar, Dão e Andrezinho, Kleber Goiano, Luciano Santos, Glauber e Walter Minhoca, Fabinho e Ricardo Xavier. Em 2010, o Guarani estava de volta à elite do futebol brasileiro. A expectativa do retorno aos tempos de glória era enorme. Entretanto, a realidade foi diferente. Com uma fraca campanha na Série A, o clube ficou apenas na 18ª colocação, com 37 pontos, e foi rebaixado novamente à Série B do Brasileiro.
O sobe e desce do clube continuava a acontecer. O elevador bugrino só voltaria a subir no futuro.